Amém? Graça e paz eu quero dar a todos, meus amados amigos, meus amados irmãos. Que o Senhor abençoe a todos grandemente. Aqui quem vos fala é Bispo Ulisses Lucas. E hoje eu quero justamente trazer para vocês aqui no canal da Comunidade Cristã curiosidade bíblica. Como eu já havia feito outro vídeo outro dia, como a gente está um pouco amador, está indo um pouco estudando, está um pouco também trabalhando, está um pouco batalhando, né? Eu quero deixar essa curiosidade bíblica para vocês hoje, porque é justamente algo que tem intrigado muitas pessoas. Ela é rápida e depois eu vou fazer um outro vídeo exemplificando melhor, colocando melhor, né, lá na Comunidade Cristã mesmo, num quadro sobre essa curiosidade que se chama hierarquia bíblica, a hierarquia constituída da Bíblia. O que é isso, meu amado irmão? É realmente a igreja. A igreja a gente sabe que ela é um corpo, e esse corpo tem muitos membros. É exemplificada várias vezes na palavra de Deus. Porém, o que cada um faz dentro desse corpo? Porque a gente olhar para o corpo humano, né? O corpo humano, a gente tem o nosso braço direito, nosso braço esquerdo, nossa perna direita, nossa perna esquerda. Nós temos dois olhos, o direito e o esquerdo. A gente começa então a olhar a orelha direita, a orelha esquerda, enfim. Começa a perceber que muitas vezes nós mesmos não entendemos que tudo tem uma hierarquia, tudo tem um crescimento em tudo na vida. Na carreira pública tem uma hierarquia, dentro de uma empresa da iniciativa privada tem uma hierarquia, e tudo tem que se respeitar dentro dessa hierarquia. E aí o que eu tenho visto? Que a hierarquia bíblica constituída, ela não tem sido a hierarquia mesmo dada por Jesus Cristo, ou a hierarquia que foi seguida pelos apóstolos, logo depois pelo apóstolo Paulo, né? Principalmente que ele ficou com a missão de doutrinar a igreja. E por que a gente entende na palavra de Deus, e todos vocês veem, que Pedro foi o pastor da igreja? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro foi o pastor da igreja, e Paulo foi o bispo da igreja. E a gente pode até, muitos aí vão querer contrariar, vão querer dizer que não, porque o bispo é do catolicismo. Eu fico pensando, nossa, que tanta falta de entendimento, meus amados. Primeiro, vamos à primeira teoria. O catolicismo, vocês podem anotar aí, quem querer aprender mais, estudar mais sobre o assunto, né? Como eu disse, eu vou dar uma pincelada rápida, mas a gente vai depois, num outro dia, numa outra oportunidade, eu quero destrinchar num vídeo melhor e bem mais colocado. O catolicismo, ele nasceu em 325, lá com Constantino, lá no concílio de Nicéia. Quando a gente começar a olhar e ver 325, quando o apóstolo Paulo descreve sobre o episcopado, lá em 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, isso é antes do ano 60 depois de Cristo. Olha, antes do ano 60 depois de Cristo. O catolicismo nasce em 325 depois de Cristo. Então vocês começam a olhar assim, ó, anos 60 depois de Cristo, 325 depois de Cristo. Já cai a tese, né? Já vê que é alguém que não estudou a história, que não sabe a respeito do episcopado. Por quê? Porque o episcopado, biblicamente, ele foi dado ao ministério ao apóstolo Paulo. A era apostólica acabou porque apóstolo significa o quê? Trazer algo novo, algo que foi novo. Então os 12 que Jesus escolheu, os 12 que o próprio Jesus escolheu, mais o apóstolo Paulo, fecharam algo novo. Esses eram apóstolos. Por quê? Porque sim, trouxeram algo novo, eles traziam algo novo. A partir desse momento, o apóstolo deixou uma hierarquia constituída bíblica. O que é isso? Ela vem do episcopado, depois ela vem o presbitério, depois ela vem o diaconato. Então assim, meus amados, se a gente começar a entender o diácono, depois o presbítero e depois o episcopado. Dentro desse presbitério vai estar o pastor que a gente chama de nação, o pastor presidente, o pastor de missão, o pastor local, enfim. Mas a unção, o grau de unção é diaconato, presbitério e episcopado. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Isso é lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Então vamos entender. Isso é constituição bíblica da hierarquia bíblica. Então me entenda, meus amados irmãos. Se a tua igreja não te ensinou dessa forma, se a tua igreja não te passou dessa maneira, tudo bem.
pode estar lá com a tua hierarquia no presbitério, sendo o pastor presidente, o maior, que é muito comum nas igrejas que vem lá de raiz, né? Ter o pastor presidente como pastor. Não teria uma hierarquia, não teria um grau, não teria uma... A gente não pode olhar assim, o pastor... Tudo bem, o pastor ele é algo indispensável para a igreja, claro que sim. Porém, existe o bispo. O que o bispo faz na hierarquia? Preste atenção, é na hierarquia bíblica constituída, essa da Bíblia, né? Eu estou falando biblicamente e vou provar biblicamente como é que funciona. A hierarquia bíblica ela traz o episcopado. O episcopado ele é o bispo, né? E diz bem claro em Timóteo que o bispo ele é apto para ensinar. E depois tem uma série de exigências como deve ser o bispo. Então esse bispo ele é o homem que ensina, que doutrina, como o apóstolo Paulo doutrinava a igreja. É o homem que ele tem uma sabedoria divina especial, uma unção especial. Ele tem um grau de instrução do próprio Jesus Cristo a mais, para que ele possa passar o seu presbitério. No presbitério vai estar o seu pastor. E aí o seu pastor sim comanda as suas ovelhas. A gente começa a ver que a igreja que tem o bispo, que tem o pastor e que tem o diaconato, ela é uma igreja que ela cresce, que ela flui, que ela anda por si só. As pessoas daí muitas vezes criticam. Por exemplo, tem uma denominação aí que ela traça bem isso. Pelas que eu conheço, fora a comunidade cristã, tem mais uma ou duas que traçam bem essa hierarquia bíblica constituída. Se vocês olharem, meus amados, vocês vão ver que isso é bíblico, é constituição bíblica. Então assim, quando a gente parar, olhar, analisar através de uma exegese do texto, tu vai ver. Primeiro, existe o episcopado, existe o presbitério e existe o diaconato, tá bom? Então assim, tu vai pegar 1 Timóteo no capítulo 3, depois tu vai ler o capítulo 4 também de Timóteo, e tu vai ler o capítulo 5 de Timóteo, e lá vai estar os deveres dos bispos, dos diáconos e dos presbíteros, certo? E aí vocês vão começar, eu quero que vocês leiam isso, 1 Timóteo capítulo 3, 4 e 5, lê esses 3 capítulos de 1 Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, e vocês vão começar a ter uma noção disso que eu estou falando. E aí vocês vão destrinchar biblicamente a história de que o bispo não é do catolicismo. O catolicismo nasceu em 325, o bispo já estava lá por cerca do ano 60, sendo descrito na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. Vamos começar a entender e ver que o pastor, ele é aquele homem que tem que apacentar a igreja. Porém, ele apacentar as igrejas sempre tem o dono da fazenda, sempre tem aquele proprietário dessa terra, que nós vamos entender, mas é Jesus. Não, o bispo tem essa função, meu amado. O bispo, ele está ali, ele é para ser respeitado, é hierarquia bíblica constituída. Portanto, quem lê a palavra de Deus, quem entender a palavra de Deus, vai saber exatamente do que eu estou falando. Então, meu amado, fica por aqui essa curiosidade bíblica que a gente vai voltar a trabalhar ela. Quem tiver aí algum questionamento, eu quero que você se inscreva no nosso canal lá, você se inscreva no canal, você aciona o sininho de notificação e você bota um comentário lá. Pode me criticar, pode falar o teu pensamento, mas primeiro lê 1 Timóteo capítulo 3, 4 e 5. E depois você vai ver que realmente isso é uma hierarquia bíblica constituída. Os demais que eles colocam fora disso são títulos. O título agremia-se ao grau de unção. O grau de unção é episcopado, é presbitério, diaconato. E aí tu pode botar o obreiro, está dentro do diaconato. Quem mais eu posso botar? O missionário, que as pessoas falam, missionário, o evangelista, está dentro do diaconato, ou está dentro do presbitério para algumas denominações. Agora no episcopado, o mestre, o doutor, o pastor presidente, está dentro do episcopado. Então, meu amado, a gente tem que olhar grau de unção e título é bem diferente. O grau de unção ele é dado divinamente pelo Espírito Santo conforme tu sobe na hierarquia bíblica constituída. E depois tu pode agremiar teus títulos a esse grau. Por exemplo, um bispo ele pode ser professor de teologia. Eu sou bispo, sou professor de teologia e filosofia. Eu posso agremiar esse meu título. O meu título é o meu grau de unção. O grau de unção é o episcopado. Mas também fui do presbitério, também tenho um grau no presbitério. Também fui no diaconato, também fui diácono. Então assim, sempre agremiando o teu título ao teu grau de unção. Para mais informação, meu amado irmão,
a comunidade cristã, a gente tem uma página lá, o Ulisses Lucas também, e eu sou o Ulisses Lucas, então, como eu havia dito, sou bispo da comunidade cristã, que ela não é a maior nem a melhor, mas é a única e primeira na ênfase teológica. Fica na Juscelino Kubitschek 1036, bairro Centenário, Torres, Rio Grande do Sul. Meu amado irmão, você que viu esse vídeo, está bem breve, assim, bem rápido, bem, sabe? Mas só para ter essa curiosidade bíblica sobre a hierarquia bíblica constituída. Então, se você querer saber mais, eu dou aula de teologia. Então, você pode comentar aí, você pode questionar, porque eu também vou responder com certeza para você, para a gente entender mais da palavra do Senhor Cristo. Vai vir mais vídeo, vai vir mais novidade por aí, vai vir mais questionamento com certeza, mas a gente vai estudar junto, firme e forte, no foco, na fé do nosso Senhor, porque essa é a verdade, pois eu trago verdades, e esse é então, quando eu trazer os vídeos eu digo, trago verdades a respeito da palavra do Senhor, na essência, na exegese, para que nós venha conhecer a palavra da verdade, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Dessas pessoas que realmente dizem, ou sabem, eu sei, eu sou, eu quero, eu faço, mas na verdade não entendem nem o começo de como Cristo quer que a sua igreja seja. Forte abraço a todos, que o Senhor os abençoe grandemente. Quem puder ir compartilhar, me ajudar a divulgar esse vídeo aí e poder comentar lá, eu vou ficar muito feliz. Um beijo no coração de todos, que o Senhor os abençoe grandemente.